Olá, Renata. Olá, Dayon. Sejam bem-vindos. Acabei de fixar o tema aqui. Vamos para mais uma live da nossa semana que está incrível. Ontem foi muito especial, foi muito lindo ontem. E hoje promete ser ainda mais incrível. Hoje a minha convidada, gente, hoje a minha convidada, ela veio para quebrar tudo. Hoje a minha convidada veio para quebrar tudo. Vocês não têm noção de quem é essa mulher. Ontem foi Dia da Mulher e hoje, mais uma vez, nós trazemos uma... Ontem foi o Mário, né? Foi um presente para a mulherada aí, falando de constelação. E hoje nós trazemos uma mulher extremamente poderosa, empresária, treinadora, mentora, líder, e representando aí essa classe incrível que é a das mulheres. Vai ser bem legal hoje, vai ser bem legal. Então manda aí já para aquelas pessoinhas que você gosta, que nós já vamos começar e eu vou chamar ela aqui. Porque conhecimento não perde tempo. Ontem. E quanto a mais aplicamos, mais nós aprendemos, tá? Então não adianta você só ter conhecimento se você não aplicar, vira só informação. E informação só entrando aí sem fazer nada também é uma forma de um hábito, né? Hoje é legal falar sobre hábitos. Fala aí pra mim aí quem tá aí. Oi, Ângela entrou, a Tati entrou. Qual o hábito que você tem na sua vida que você abomina na tua vida? Qual o hábito que hoje faz com que você não consiga ter aquele resultado positivo que você queria? Você sabe identificar? Sabe identificar qual que é? Que hoje tem te afastado ali do seu resultado profissional, do seu resultado pessoal? Qual resultado aí tem tirado você do rumo, tem tirado você do eixo? Oi, Nilza! Seja bem-vinda, Nilza. Isadora chegando ali também. Deixa eu ver quem mais está entrando aqui. Scrumming está entrando aqui também. Legal. Coloca aí para mim, para a gente conversar um pouco enquanto a minha convidada não entra. Qual o hábito... Oi, Kalane, seja bem-vinda. Kalane, seja muito bem-vinda. Qual o hábito que você tem na sua vida que você quer perder ele, quer tirar ele, quer transformar ele e não consegue? E assim, ó, pode ser qualquer coisa que você faz todos os dias, você fala assim, nossa, de novo eu estou fazendo isso aqui. Qual o hábito? Pensa aí, Ângela. O que você faz todos os dias? O que você faz todos os dias e... Deixa eu ver aqui... Renata, então, eu te convidei aqui, Rê. Deixa eu puxar aqui de volta, calma aí. Tadã, Renata, aqui, ó, entrar ao vivo com Renata. Renata, ó, acabei de enviar o convite aí, vê se vai aparecer. Opa! Agora deu. Renata, agora deu certo? Deu certo. Boa noite. Boa noite, seja Qualquer coisa bem-vinda. eu tinha mandado também, aí acho que conflitou ali. Que honra, que gratidão enorme ter uma mulher aí tão poderosa aí que nem você no dia a dia. Logo você vai falar um pouquinho quem é você, mas quando eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho o Renato ali, quero conhecer um pouco mais agora. Queria te desejar um feliz Dia das Mulheres, um diazinho atrasado, mas não menos importante, né? Nunca. Empresária, líder, analista comportamental, uma mulher aí que faz tudo, que domina, Rê. Obrigado pelo convite, obrigado por, né, edificar tão bem e pelos elogios, né? Eu tento buscar cada dia mais conhecimento e melhorar na minha área, né? Que acho que todo mundo aqui tá para contribuir. E essa é a maior intenção para quem trabalha assim como eu e você com pessoas, né? Contribuir na vida de outras pessoas. Legal. Hoje nós trouxemos um tema onde nós falamos de constelação, falamos de hipnoterapia, falamos de emoções, falamos de padrão comportamental e hoje nós vamos falar de hábitos, né? Que talvez a gente não dê tanta importância no dia a dia, porque a gente só olha o resultado final, só olhamos a consequência. E nem sempre mudar a consequência, ela é fácil, né? Nem sempre mudar o resultado, ela é fácil. Ele tem um pilar que ele começa, ele tem uma base que ele começa. E quando você muda essa base com comportamentos pequenos, talvez,
os resultados acabam sendo bem maiores, né? Então eu queria ouvir um pouquinho de você, que eu sei que você é especialista no assunto. Fala um pouquinho para mim a questão de hábitos. Da onde que vem? Existem hábitos bons? Existem hábitos ruins? Ou é somente os resultados que são ruins? Fala um pouquinho, Rê. Então vamos lá. Eu trabalho com gestão de pessoas, né? E o meu foco é análise comportamental e o desenvolvimento humano. Então, nessa linha, eu comecei a trabalhar muito com a questão dos hábitos na vida das pessoas, né? E sim, nós temos hábitos bons e hábitos ruins, né? E toda vez que a gente cultivar hábitos bons, né? A gente tem a tendência a ter resultados melhores. Né? Não que isso por si só traga um resultado. Então não é porque eu tenho um hábito bom que eu vou ter resultados bons. Mas esse é um grande passo e é muito importante tê-los. Assim como os hábitos ruins, eles nos afastam do nosso objetivo. Então eu vou dar um exemplo bem claro que acho que vai ficar mais fácil. Vamos supor que você tem um hábito ruim de beber excessivamente ou beber todos os dias. Né? Se você é uma pessoa que está se comprometendo num progresso de um trabalho, onde você tem que trabalhar por mais horas no seu dia, às vezes fazer reuniões à noite, você vai ser tão produtivo quanto se você estiver bebendo, né? Se você estiver consumindo álcool todos os dias. Você vai ser produtivo e você vai querer fazer uma reunião às vezes 9 horas ou participar de uma live 8 horas da noite como convidado, se você tem um hábito que te consome tanto, que é tomar uma cerveja ou fumar um cigarro à noite, né? Isso a gente está falando de coisas maiores. Maiores não, coisas que é mais identificável como um hábito ruim. Mas tem outros hábitos que já nos levam a outros resultados, mesmo que a gente não perceba, né? Então, essa identificação ela é extremamente importante. Ver aonde algumas atitudes do seu dia a dia, alguns hábitos, eles estão te causando prejuízo na sua vida como um todo. E falar disso acaba sendo complexo, porque muitas vezes você sabe o que tem que fazer, né? Você entende por onde tem que começar, mas é difícil colocar em prática. Eu percebo muito no dia a dia que as pessoas elas acabam querendo dar um passo maior, né, de que nós falamos do que a perna. Ah, eu quero começar a emagrecer, vamos usar o exemplo da academia. Eu quero começar a emagrecer, então eu quero ir para a academia. E aí no outro dia a pessoa ela já decidiu, ela quer, ela vai fazer acontecer, só que ele chega no outro dia, aquele pensamento que estava no dia anterior, que ela teve a decisão de mudar todos os hábitos alimentares dela, por exemplo, ela já não consegue mais colocar em prática, porque algo mudou. Né? Algo mudou hoje do que eu queria fazer para amanhã do que eu queria fazer. Então, o primeiro passo talvez seja eu entender realmente, será que eu preciso fazer isso ou será que eu quero fazer isso? Porque existe uma diferença, né, entre você querer algo e você precisar muito de algo. Precisar está mais relacionado com o externo, as pessoas estão me cobrando, estão me falando que eu preciso mudar, e aí eu vou procurar mudar. Só que esse processo, quando ele não é por uma vontade interna muito forte, ele é um processo que acaba trazendo dor, né, Renato? E uma criação de hábito com início, meio e fim, que o teu cérebro entende como dor, ele não vai ser perpetuável, né? Ele não vai ser longo, né, Renata? Eu gosto de pensar em dois pontos extremamente importantes para você iniciar um processo de mudança de qualquer hábito. O primeiro deles é você identificar o porquê que você quer fazer isso, né? Então, se você realmente quer, igual você falou, eu trabalho com a palavra do porquê. Por que você quer mudar isso na sua vida? Você tem muito claro os benefícios dessa mudança? Porque se você simplesmente quer por querer ou porque alguém está te cobrando mesmo, como você falou, o processo ele é mais dolorido. Então, você não vai conseguir pagar o preço. Porque você não tem o resultado, você não sabe aquilo que você está buscando, né? Então, a primeira coisa é você ter muito claro por que você quer aquele hábito novo. Quais são os benefícios, né, daquela mudança ou de deixar um hábito ruim para trás. Quais os benefícios que eles vão te trazer para sua vida. E o segundo ponto é você entender que no começo não vai ser por vontade, vai ser por obrigação, muitas coisas. Né? Então, eu vou dar um exemplo para você. Eu parei de fumar fazem 2 anos. 2 anos e pouquinho. Né? Quando eu parei de fumar, eu foquei muito em por que eu quero parar de fumar, né? Quais são os prejuízos que o cigarro hoje causa na minha vida? Então, afastamento social, porque em muitos lugares eu não ia, eu não gostava de ir porque eu tinha que sair para fumar e eu não podia fumar no ambiente. Então, se eu fosse num bar onde eu não pudesse fumar, eu não queria ir. Se fosse na casa de alguém que não tivesse uma sacada para mim fumar, eu já não queria ir, porque era um vício que me consumia, né? Então, eu fui colocando, por que eu quero parar de fumar?
para ter melhor relacionamento, para mim não ficar fedendo, porque eu não estou mais rendendo na corrida, né? Eu corria 21 quilômetros e o cigarro fez eu perder isso. Então, eu comecei a trazer todos os porquês de querer parar o cigarro. E depois eu entendi, olha, eu vou sofrer e eu vou aguentar ou eu vou pagar o preço por um determinado tempo para conseguir o resultado que eu quero, né? E aí é saber que você vai ficar um tempo batalhando com aquilo, né? Pagando realmente o preço, até você realmente tornar aquilo um novo hábito. Não fumar, por exemplo, né? Eu tinha tanta dificuldade que eu entrava no carro, eu sentia falta de mexer com as mãos, né? Porque era Entendi. carro e cigarro. Então, esses dois pontos são extremamente importantes e dar um passo de cada vez, né? Não adianta você iniciar um processo desse de uma hora para outra, sem uma conscientização, sem entender o porquê você quer, né? As pessoas hoje o que mais sofrem é a questão do emagrecimento, né? E eu também passei por esse processo. Entendi. A neurociência traz para nós, Rê, que uma mudança de hábito ele tem um ciclo para acontecer, né? E aí você falou a tua jornada, falou a tua etapa. Eu acho legal quando a gente fala da questão de pagar o preço, né? Que realmente acho que é essa a palavra, né? Você se propor a fazer aquilo. Mas o pagar o preço para o nosso cérebro, ele não entende dessa forma, né? Porque Uhum. no final, quando você tem uma trajetória que você se comprometeu em parar com aquele sofrimento, você vai ter uma recompensa lá na frente. E sabe que eu Exato. percebo que não fica claro isso para as pessoas. Eu vou pagar o preço, putz, mas eu estou olhando só para a dor. Mas qual que vai ser o resultado disso? E é muito difícil, olha, eu vou te dar os parabéns, eu trabalho com hipnoterapia e não é fácil você parar de fumar sozinho, de tanto que as pessoas procuram um processo terapêutico para parar de fumar. E por que que isso não é fácil? Porque o cigarro, a droga, a comida, vou falar nicotina, mas cigarro, droga, comida, as mesmas regiões do cérebro onde estão associadas ao prazer são as mesmas sinapses. Então, como que eu falo para um cérebro saudável que ele vai parar de fumar e ele vai parar de sentir aquele prazer? Como que eu falo para ele, olha, você vai aqui agora deixar de fazer isso porque está me prejudicando? Ele não entende dessa forma. Sim. Então, você busca, as pessoas têm que buscar um a mais, têm que buscar um, além do porquê, qual que vai ser o benefício que eu vou ter com essa mudança? E o teu benefício estava muito claro, né? Porque você viu tantos pontos negativos, tantas coisas ruins que o cigarro trazia na tua vida, que quando você percebe os benefícios que você vai ganhar em parar com aquilo, o cérebro, eu acho que ele faz uma conexão enorme de prazer com aquilo. Fica gostoso ver os resultados no dia a dia, né, Renata? Só que esse pensamento, ele só vai perpetuar, né? Você consegue ter o start a partir disso. Mas a constância, ela depende de mais do que isso, né? Então, quando você entende o processo de criação de um hábito, né? A gente vê lá a deixa, a recompensa e a rotina, fica muito mais claro de você manter isso vivo, né? E acontecendo, dar esses passos. Então, eu queria muito voltar a correr. Então, o que eu fiz? Eu entendi que o cigarro, ele me acalmava, ele me deixava tranquila. Eu entendi que a recompensa que eu tinha com ele era o processo de ficar tranquila, de ficar mais, né, paz e amor. Então, eu entendi o porquê eu não queria mais ele. E o que eu podia fazer para tentar substituir a mesma sensação que o cigarro me trazia. E aí, principalmente nos picos onde eu mais queria fumar, eu colocava exercício físico, né? Nem que fosse em pequenas quantidades. E aí isso fazia com que o meu cérebro, o meu corpo sentisse um pouco da sensação que ele tinha ao fumar. Então eu mantive, né? Eu dei uma deixa ali, mantive a deixa, mas eu troquei o hábito para ter a mesma recompensa. Mesmo que não seja num patamar tão grande uma coisa da outra, mas as sensações que o meu corpo tinha naquele momento, junto com o meu porquê, fizeram com que eu tivesse constância, né, em manter aquela decisão, aquele novo hábito. Perfeito. Isso é importante para quem está assistindo, porque muitas vezes o pagar o preço, ele não fica claro para você. Uhum. E entenda isso que a Renata está falando. Existe um processo pelo qual ela passou. Então, muitas vezes, para a gente fazer uma troca de um hábito, aquele hábito que ele é nocivo para a saúde nossa, que ele é nocivo para a nossa família, é necessário, às vezes, ter um profissional que te acompanhe nesse processo, que ele vai entender como o seu comportamento funciona, como a sua mente funciona,
para que o processo ele seja o menos doloroso possível. Não que ele não vai ter dor, porque toda transformação, toda ação que te faz sair do lugar que você está, ela vai gerar um incômodo. E se está incomodando, é porque você está muito no caminho certo. Senão, não tem transformação, né, Renata? Se você se propõe a mudar, mas você não sente nenhum tipo de incômodo, algo está errado, o caminho não está certo. Perfeito, perfeito. Trazendo um outro exemplo, só para às vezes as pessoas entenderem esse processo da deixa, da recompensa um pouco mais claro, né? O meu noivo, ele gosta muito de comer. Então, ele tem um hábito ali ligado à compulsão, a alimentos e tal. E eu percebi que a recompensa dele é o estar em família, né? A união, é um momento de interação na família, é onde a gente, né? A comida sempre tá ligada aos prazeres de estar junto, de comemorar, de festejar. Quando ele tá mal ou quando ele está sós, ele não sente essa necessidade, porque ele não vai ter aquela recompensa. Então, ele não sente a vontade da comida, né? Mas quando a gente está junto, ele quer comer. Então, muitas pessoas elas têm muita dificuldade, né, nesse processo de alimentação. E às vezes, não estou dizendo que não é para procurar, tá? Nutricionista, médico, enfim. Claro que você tem que ter um acompanhamento. Mas o tradicional de, você tem que substituir isso por aquilo, você tem que parar de comer isso, tem que parar de comer aquilo, nem sempre funciona. Ou na maior parte das vezes não funciona. Porque você não conectou no porquê que você faz aquilo. Você não entendeu o processo pelo qual você tem aquela compulsão alimentar. Quando você entende que aquela compulsão está ligada à comemoração em família, você tem que fazer uma substituição de rotina, né? O que você pode fazer para ter aquela mesma recompensa em família de estar juntos, né? O que você pode fazer para criar esse mesmo ambiente, ter essa mesma sensação de felicidade, sem ser através de uma mesa farta, né? E aí o processo acontece. Quando você entende isso, claro que vai passar pela vontade, né? Porque está enraizado o comer as coisas mais gostosas, e a comida por si só, ela traz, né, a sensação de muitos hormônios, né, a gordura, enfim. Mas quando você entende no que ela está conectada, né, na recompensa que ela está conectada, o processo fica mais fácil, fica menos doloroso. Perfeito. E isso que você falou, acho bem interessante. Tem um estudo de caso, acho que talvez você até conheça, da questão de como os hábitos eles ficam tão aprofundados. E aí eu quero que você coloque aí embaixo, não assistindo, qual que é o hábito da vida de vocês, que vocês têm mais dificuldade, que nós estamos com uma especialista aqui e nós não vamos perder essa oportunidade. Então, se você tem um hábito aí que você quer dar o primeiro passo, ela vai dar com você aqui o primeiro passo, nós vamos te ajudar aqui a dar o primeiro passo, para que você possa colocar em prática hoje, não é amanhã, é hoje já na sua vida. Existe um estudo de um senhor que ele foi fazer uma cirurgia, que ele estava com problema tinha uma doença no cérebro dele, e nessa cirurgia foi tirada uma parte do cérebro dele que estava relacionada às memórias. E os cientistas ali, as pessoas que fizeram essa cirurgia com ele, começaram a acompanhar ele, porque ele começou a ter alguns comportamentos que ficaram bastante interessantes. E qual era? Ir, por exemplo, na cozinha, abrir a geladeira, pegar uma água, ir no banheiro. E aí começou a criar uma situação tipo, mas se ele perdeu as memórias e ele não tem mais acesso às memórias, como que ele sabe que a água está na geladeira? Como que ele sabe que o banheiro está ali? E isso prova que o quê? O nosso cérebro, por uma questão de adaptação, por uma questão de economia de energia, tudo ele vai procurar automatizar. Então, mesmo que você não tenha consciência do porquê você faz, você está fazendo. Então, tomar consciência dos ganhos que você está tendo te ajuda a dar o passo para poder compreender. Então, tá, é por aqui, é o primeiro passo que eu tenho que mudar. Uma estratégia bem legal que eu dou para os meus clientes, que tem problemas como procrastinação, por exemplo, Renata, eu peço para arrumar a cama de manhã. Olha que coisa simples. Coloca aí quem que arruma a cama de manhã. Eu vi que alguém colocou ali que tem problema de viver no passado, ó, não desapegar do passado. Coloque quem arruma a cama de manhã. Arrumar a cama de manhã... A cama é um passinho. Um passinho. É um passinho, né? E olha o ganho gigantesco que tem. Porque quando você levanta de manhã, a primeira coisa que você faz é arrumar a sua cama, você está dando o primeiro estímulo para o teu cérebro de recompensa, de realização, de recompensa que você fez. Você venceu a tua primeira tarefa. Porque para ele não importa o tamanho da tarefa, importa a sensação que você tem.
de tarefa cumprida. E isso vai se sustentando em passos que você vai dando durante o dia. Faz sentido isso, Rê? Você que é especialista no assunto? Total sentido, porque o que representa o passo? O passo não só representa você estar mais em direção, mas o próprio passo em si, ele reflete na sua autoestima, na sua autoconfiança. Então, o simples fato de você nunca ter arrumado uma cama e você passar a arrumar todos os dias, isso automaticamente já gera um pensamento que vai gerar um sentimento de capacidade dentro de você. Olha, eu fiz algo que eu nunca fiz, então eu sou capaz. E aí é assim que as coisas vão evoluindo. Então, por que o passo é tão importante? Não é só porque, vamos colocar numa estrada, você andou 1 quilômetro, você tem mais 9. Então, você andou 1, você já, né, encurtou o caminho. Não, esse 1 vai fazer com que os outros 9 sejam muito mais fáceis, muito mais conquistáveis, porque você está trabalhando aqui dentro, né? Você está mexendo com a sua confiança, com a sua autoestima, né? Por isso que esse passo é tão importante. Perfeito. Eu quero fazer uma pergunta de cunho pessoal agora, tá? Vai lá. Eu, por muitos anos, eu trabalhei dentro de uma multinacional. E aí eu vi que você também mexe com RH, gestora de pessoas. E as empresas, hoje em dia, uma percepção muito particular minha, na grande maioria delas, elas treinam ou entendem que os seus colaboradores, eles chegam de uma forma da rua e dentro da empresa eles têm que ser outros. É como se eu entrasse, colocasse uma venda, uma máscara, e aí eu tenho que assumir um novo comportamento dentro da empresa. E quando a gente olha para esse cenário, não tem como os hábitos que eu tenho na minha casa serem diferentes dos hábitos que eu tenho dentro do meu emprego. Eles estão meio correlacionados, afinal de contas é o mesmo ser humano que está ali. Quais mudanças assim de hábitos que geram enormes resultados profissionais? Ainda mais em tempo de pandemia, que a gente está olhando as pessoas perdendo emprego, nós estamos vendo empresas fecharem. E talvez tenha uma questão de hábito ali também, porque vieram mantendo o mesmo padrão de 2018, 2019, 2020. E aí quando chega no cenário desse, é apenas uma consequência. Daqui para frente, quais são, não sei, as estratégias, as dicas que você recomendaria para essas pessoas, Renata? Olha, vamos começar, né? Você fez uma pergunta muito boa, só que ela é bem profunda, tá? Para a gente trazer um Tá. esclarecimento para a galera. Então, vamos começar pensando lá na parte da escola, né? Tudo isso vem dos ensinamentos que nós tivemos. A nossa escola hoje ela ainda é completamente precária. A escola ela não ensina o ser humano a pensar. Ela ensina o ser humano a agir de forma automatizada. Nós não somos ensinados na infância e dentro da escola e muitas vezes dentro de casa a pensar. Nós somos ensinados a fazer e executar o que é mandado. Então, é assim que você resolve um problema de matemática, é assim que você aprende a fazer um programa no Word, é assim que você tem que responder, fazer um texto, né? Você não é ensinado a pensar propriamente disso. Então, a primeira coisa para mudar toda essa nossa cultura tem que começar lá, né, dentro de casa, dentro das escolas, esse processo de ensinamento diferente para que as crianças elas sejam ensinadas a pensar e não a agir no automático, porque a maioria dos nossos hábitos são uma economia de energia do nosso cérebro que automaticamente a gente faz sem nem pensar, né? Tem inclusive um livro que fica aqui de dica para todo mundo que quiser entender um pouco mais disso. Eu não sei se você já leu, Previsivelmente Irracional. Esse livro não leu? Ele é extremamente, ele fala de vários hábitos, várias atitudes que a gente tem irracionalmente, mas que a gente acha que a gente está sendo racional, né? Desde a escolha de, às vezes, um namorado, até a escolha de um prato de comida no restaurante. E aí, a gente vem para dentro das empresas, né? E vamos falar em comportamento, que é uma outra especialidade minha, que é a análise comportamental. Dentro das empresas, assim como dentro das escolas, as pessoas são tratadas todas como iguais, né? Então, eu sou como você, e em certo ponto, a igualdade é extremamente importante. Mas em outros aspectos, não. Eu não aprendo da mesma forma que você. Eu não internalizo da mesma forma que você. E eu não sou produtiva da mesma forma que você. Né? Então, dentro do perfil comportamental, por exemplo, a gente tem algumas pessoas que elas são totalmente, o influente, ele é totalmente aquela pessoa que ele gosta de estar perto de outras pessoas. Então, se você falar para ele que ele pode, cada vez que ele fizer, né, trabalhar um pouco, ele pode levantar, conversar com alguém, tomar um cafezinho e dar uma risada em 5 minutos, esse cara ele vai ser muito mais produtivo.
Porém, um conforme, ele vai precisar estar num ambiente onde ele esteja mais sozinho, né? Voltado mais para coisas gráficas, para coisas mais de números e detalhes, né? Então, a gente já parte de uma empresa, de um negócio, de um mundo que nós vivemos, onde cada um é entendido e automatizado a trabalhar. Então, para nós mudarmos isso, né? Eu acho que o primeiro ponto para começar é as pessoas começarem a ter o seu autoconhecimento de como que para ele funciona as coisas, né? De como que ele se sai melhor dentro do ambiente organizacional. E aí, em cima disso, ele vai criar hábitos que sejam melhores da sua produtividade, né? Então, às vezes, quando eu vou trabalhar uma organização, a pessoa que ela tem um hábito de ser muito acelerada, que ela não consegue parar, que ela tem um ritmo acelerado, não adianta ela querer fazer, às vezes, um planner todo bonitinho, que ela vai ter que ficar carregando para cima e para baixo. Não! Coloca um hábito mais objetivo, coloca uma agenda de uma forma mais prática, entende? E aí, outras pessoas vão ter outros comportamentos. Eu acho que o principal de tudo é o indivíduo ser visto como um indivíduo, né? Como um ser único, que ele precisa ter hábitos e capacidades únicas, né? Ele precisa desenvolver coisas que são importantes, que vão dar resultados para ele na forma de produtividade dentro de uma empresa, por exemplo. Não sei se eu respondi sua pergunta, se não, me pergunta de novo, porque foi Ficou, fundo, assim. ficou super claro, ficou super claro. Tu entrou no flow e eu acompanhei junto aqui, que foi sensacional. Tem Se uma, não, me tô vendo pergunta a mais Paula algum aqui. específico que eu volto. A Ana Paula falou assim, ó, depois da sessão de hipnoterapia, estou no processo de aprender a pensar e não agir no impulso. Ótimo. Sim. Parabéns. A Nilza Nilza, falou ali. mas... Oi? A Nilza falou ali, né, que as escolas estão e os Isso. professores estão adaptando aos diferentes alunos e mudando as formas de ensino. Tá acontecendo, né? Só que ainda é um processo lento e eu entendo que é assim, e o desenvolvimento, tanto pessoal quanto de uma cultura, é um processo lento, né? Eu não culpo, nem acho que tem errados no meio de tudo isso, né? É o que é, né? A gente vê hoje grandes escolas em países de primeiro mundo que hoje são operadas praticamente sem professores. Só para vocês terem uma ideia. Hoje existe um condutor em sala, né, que auxilia esse processo das aprendizagens de forma diferente. Mas a gente vai ver o resultado dessas mudanças, né, na nossa cultura de aprendizado daqui a alguns bons anos, né? Porque agora que se está iniciando, mas graças a Deus está começando igual a educação financeira, que também é outro ponto extremamente importante dentro das escolas. É um passo que estão dando agora para lá na frente colher o resultado, Sim, né, Renato? Isso sim. tem um tempo de maturação, né? Teve Uhum. uma outra pergunta que fizeram assim também. Eu tenho problema em esquecer o passado, ficar lembrando do passado. E aí que tá, né? Quando a gente fala de cérebro humano, o problema não é o seu pensamento, não é o seu passado em si. Pensar é um processo natural da mente humana. Acho que a primeira coisa que a gente tem que entender, ninguém consegue parar de pensar ou consegue esquecer de pensar algo. O que as pessoas, ou você que escreveu, tem que compreender é qual emoção está associada a esse passado. Porque eu lembro do meu passado o tempo inteiro. E me relaciono muito bem com o meu passado o tempo inteiro. Então não tenho uma dor com o meu passado. Talvez o que você precisa compreender quanto mais você correr do seu passado, mais você vai trazer o seu passado para o seu presente. Tu não consegue construir um futuro sem viver aqui hoje. Só que um minuto que já se passou da live, esse um minuto já é passado para você. Então, Perfeito. qual o passado? Tem uma história. Qual o passado que você está preso? Qual o passado que você não consegue se desapegar? E aí tem algo muito mais interessante, que a partir do momento que você compreendeu que a sua mente está pensando o tempo inteiro no passado, você agora tem um poder gigante, porque você pode mudar o seu pensamento. Uhum. E isso você consegue fazer de forma consciente. A racionalidade, dita muito bem pela Renata, infelizmente ela não faz parte. Eu costumo brincar que nós nos chamamos de racionais porque nós fazemos conta de 2 mais 2, né? Coisa que infelizmente os bichos não fazem. Mas a racionalidade ela vai muito além disso. Tem um grande professor que se chama Descartes, eu acho que talvez tu já deve ter ouvido falar, que todas as decisões nossas, e quando eu falo todas, é praticamente todas, elas são ligadas à consciência e ao nosso inconsciente. Então, elas têm racionalidade e elas têm o nosso emocional.
Independente do caminho que eu vou, meu emocional tá falando por mim. Vá por esse lado, não vá por outro lado, porque eu tenho uma experiência antes disso. Mas o que eu escolho fazer com isso sou eu, não é o meu passado. Se eu escolho ficar preso no meu passado, sou eu, não é o meu passado. Agora, da mesma forma que você muda um hábito comportamental, você também muda um hábito emocional, porque as nossas emoções padronizadas não deixam de ser hábitos também. Sim. Renata, quais mudanças você considera assim, as mais importantes que as pessoas precisam fazer em 2021? Não sei se estou botando uma bomba na tua mão agora, mas qual mudança você considera as mais importantes para 2021, principalmente na área profissional? Olha, uma é muito óbvia, né? Estar conectado ao mundo digital. Isso é fato, isso veio, isso não vai embora, né? Cada vez mais as pessoas entendem o poder dessa tela, né? E o quanto isso aqui é uma abertura de barreiras, né? A gente consegue ter contatos com o outro lado do mundo e isso aqui é uma realidade, não vai ser pós-pandemia que isso vai acabar, né? Um exemplo do meu trabalho, hoje eu estou operando 100% todos os dias tranquilamente no modo online. Então, é mais tranquilo, não tem tanto deslocamento. Então, muitas pessoas vão querer continuar no modo online e algumas nem tanto. Uma das coisas que eu acho que precisa haver muito de mudança de hábitos é se relacionar com as pessoas, né? O ser humano ele precisa ser relacionável. A gente está sofrendo muito na pandemia porque nós perdemos muito a relação, né, com as pessoas por conta de estarmos enclausurados. Então, se relacionar melhor com outras pessoas, aprender a ter um ambiente mais propício com outras pessoas, saber ouvir mais, né? É criar ambientes mais harmoniosos, se relacionar melhor mesmo, né? E, e um dos pontos que eu bato muito, muito na tecla é o exercício físico, né? Pode parecer banal. Renata, mas nós estamos falando de trabalho, produtividade. Gente, exercício físico, você está numa era digital, onde você passa 80% do seu tempo sentado, né? Qual vai ser o nosso futuro se a gente não cuidar desse hábito hoje? Qual vai ser os nossos resultados profissionais? Não vai adiantar você chegar lá se você chegar lá com ruim de saúde. Não vai adiantar. E hoje é comprovado, se você não fizer exercício físico, você vai ter problema de saúde. Não vai passar um, entende? Então, tem que ter o hábito do exercício físico, seja de 10, 15 minutos, seja de uma hora, mas você tem que criar esse hábito na sua vida para ontem. Senão você vai ter prejuízo, não é só prejuízo físico de ficar gordinho, você vai ter prejuízos de cabeça, de produtividade, de criatividade, de um monte de coisa. E por último, cuidarmos muito e ter hábitos bons né, relacionados ao nosso emocional. A nossa cabeça, o nosso emocional, o nosso espírito de estar bem, ele move montanhas, né? Existem muitos estudos hoje, você deve saber melhor do que eu, dentro da neurociências e tudo, que coisas placebos, remédios placebos hoje têm uns resultados fantásticos em tratamentos até de câncer. E pelo amor de Deus, não estou dizendo que é para ninguém tomar nada de placebo e não se cuidar, mas é o quanto o poder da nossa mente, né? O quanto a nossa mente traz resultados para a nossa vida. Então, inclua hábitos bons ligados à sua mente, né? Meditação, leitura, né? Afirmações positivas, ouvir mais coisas até relacionadas a Deus, se isso te faz bem, e se afastar tanto dessas coisas que poluem a nossa mente, como o jornal, né, comentários negativos, sites de fofoca, né? Alimente a sua vida e a sua cabeça com coisas positivas. Esse é o melhor dos hábitos que você vai ter para colher resultados em 2021, com certeza. E você falando isso, e você tem, né? Eu estava vendo uma live sua, acho que você tem uma rotina onde você faz uma leitura, né? Eu achei incrível a leitura que você fez, a palavra que você trouxe. Eu acredito que isso ajuda muitas pessoas aí que te seguem no dia a dia e faz um bem gigantesco, né? A gente precisa estar conectado com algo, né, Renata? Eu sempre que eu trago algo, eu sou muito assim, sabe? Eu gosto de estudar e colocar em prática. Eu não sou muito de só estudei e falei. Então, muitas coisas, né, em processo de hábitos. Se você me conhecesse há 10 anos atrás, eu era gordinha, fumante, bebia, sedentária. Então, eu fui trocando vários hábitos na minha vida nesse processo, né,
de aprender, de querer, de me autoconhecer, de ver o que era bom para mim. Hoje o que eu tento ajudar as pessoas é encurtar o caminho, né? Entender como é que é o processo que eu passei para que não seja tão doloroso. Mas eu coloco muita coisa em prática antes de eu falar. Assim que nem eu vi que você também estuda muito e coloca em prática e vê os resultados né, das pessoas que passam pelo tratamento da hipnose. Eu tive recentemente, semana retrasada, eu fiz uma primeira sessão, fui convidada para um médico de Londrina para fazer uma hipnose, para um terapeuta, desculpa. E achei sensacional, né? É um conjunto que vem com esse processo de mentorar uma pessoa, porque você volta lá atrás para ressignificar muita coisa de uma forma bem mais rápida. E aí você vai trabalhando os hábitos no dia a dia, vai trazendo essas mudanças no cotidiano. E é esse processo, cara. Autoconhecimento vai ser a palavra de 2021, vai ser autoconhecimento. As pessoas precisam se conhecer de novo, né, para viver esse novo mundo que tá acontecendo agora. Eu gosto de viver na filosofia dos 3 As. Autoconhecimento, autorrealização e autorresponsabilidade. Você falou esse terceiro e eu vi uma mensagem da Ângela que eu ia falar disso, né? Sofro por uma situação que não depende só de mim para mudar. Ângela, a primeira coisa, você vai lá e vai comprar um livro que se chama O Poder da Autorresponsabilidade. E você vai ler ele. Porque você vai entender que tudo depende somente de você. O que está no controle é o que você tem controle. O outro é do outro. E se não resolver, você tem que estar bem resolvida com você mesma. Né? Trazer a autorresponsabilidade para a nossa vida é uma mudança de vida. Né? Você também concorda, né? É outra Total. Total. Tem até uma história que me veio agora falando sobre isso. Teve uma vez um camponês e era uma pessoa plena, humilde, uma pessoa simplista, assim, sabe? Aquele que convive com pouco, mas que convive muito feliz, convive muito bem. Aqueles que hoje no dia a dia se chamam literalmente pessoas simples e humildes. E um dia na vila desse camponês mudou um jovem, né, com uma certa idade diferente da dele, mais conceitual, tinha uma bagagem um pouco maior. E aí daí esse jovem convidou esse senhor para ir comer na casa dele, que tinha toda essa humildade, essa simplicidade. Quando esse senhor chegou lá para comer, o jovem tinha feito para ele um banquete, né? Era da cultura dele recepcionar as pessoas com um banquete de comida. Quando esse senhor chegou, olhou para ele, pegou e falou assim: mas veja, você está errado, não precisa de tudo isso, né? Não precisa você fazer esse monte de coisa. O simples aqui daria certo. E quando o jovem foi argumentar com ele, falando que era da cultura, que era uma tradicionalidade deles e que estava tudo bem, o senhor de volta falou: não, mas você está errado. Você está errado. Não precisa de tudo isso, porque isso aqui é desperdício. Isso me faz refletir sobre a questão da humildade e da simplicidade, que é onde vai o meu direito e onde começa o do outro. Eu sempre, às vezes, quero mudar o outro. Eu quero que o outro seja do meu jeito. E isso deixa a vida pesada, isso deixa a vida triste, porque é doloroso. Nós não conseguimos mudar o outro. Talvez o grande sinônimo de felicidade que está relacionado a relacionamento, se conectar com pessoas, talvez seja uma frase que eu usei muito ontem. Você ser quem você quer ser e permitir que o outro seja quem ele seja, dentro da essência das experiências que ele tem. Porque talvez, se você tivesse nascido no mesmo lugar, com as mesmas memórias, com as mesmas experiências, talvez você estaria fazendo exatamente igual. Exatamente igual. Mudar a gente já é difícil, quem dirá mudar o outro. Mas é mais fácil nós querermos mudar o outro do que mudar o nosso posicionamento. É muito mais fácil eu querer que a Renata tire o batom, ou que a Renata não ande mais com esse lacinho, do que eu entender que ela tem esse direito e que eu estou incomodado. O que está incomodando em mim? Né? E não estou falando isso para provocar, para cutucar, mas se sentiu incomodado, é porque a gente está no caminho, porque se incomodou, esse é o ponto que você precisa dar, esse é o passo que você precisa dar para transformar a sua vida. Se incomodou isso que eu te falei, tá aí o que está hoje te bloqueando, de fato, de você ter uma vida mais harmoniosa, mais plena, de se relacionar melhor com as pessoas e querer mudar o outro também é um hábito. Perfeito. Faz sentido, Renata? Acho que é um dos hábitos mais difíceis, que é querer mudar o outro o tempo todo e culpar
o mundo e os outros por tudo, né? Desde o momento que você chega atrasado em algo que você se comprometeu aí, você diz, eu cheguei atrasada porque eu peguei um trânsito. Não, você chegou atrasada porque você saiu perto do horário e não preveniu de chegar antes, sair antes, né? Porque se você sabe que você corre o risco, então você tem que sair antes para você estar certo no horário do compromisso. Então já começa por aí, né? E aí só para você ter uma ideia, né? Normalmente eu não abro muito essas coisas, mas eu acho que vem ao caso, até pelo comentário que teve mais uma pessoa que colocou aqui, né? Deixa eu achar aqui. Que também faz, né? Isso. Eu não sei se é o caso dessas duas mulheres, a Johnny que falou, Johnny falou. Isso, foi. Se é o caso, né, deles, se isso tá voltado ao relacionamento também como casal, mas agora no final de março eu vou lançar um grupo, né, de casais, justamente para trabalhar essa questão do relacionamento e trazer a autorresponsabilidade, porque o meu casamento acabou há 2 anos e pouco atrás, porque eu queria que ele fosse diferente, né? Eu não conseguia olhar e aceitar. Eu queria que ele o tempo todo fosse diferente, né? Então eu não estava olhando para mim. Quando você passa a olhar para você e entender que a gente tem que mudar o que a gente é, não o outro só vai mudar se ele decidir mudar, né? Então isso é transformador no relacionamento. Hoje, no meu relacionamento atual, é muito mais leve, que nem você trouxe, né? Essa questão da leveza, porque você não está o tempo todo procurando o erro, procurando a crítica, né? Cutucando, mas você não vai fazer isso, mas você não vai fazer aquilo. Não. Olha, a decisão é tua, a minha eu tô fazendo, né? E aí parece que até a questão de fluir as melhoras que você espera, as coisas vão acontecendo muito mais naturalmente, assim. O resultado é fantástico. Exato. Eu também, já pegou um gancho, eu tô casado há 8 anos. Meu casamento parecia quando você vai fazer exame de coração, que fica aquele alto e baixo, assim, sabe? Assim era o meu relacionamento. E quando a gente procura ficar tentando mudar o outro, sem olhar para a própria autorresponsabilidade e entender que esse hábito ele pode ser alterado a partir do momento que você compreende que o outro tem direito de ser quem ele quer ser e que você também tem o direito de ser quem você quer ser. Dentro do relacionamento, as pessoas elas evitam muito o conflito. Uhum. Questão cultural, por questão de ambiente, de memórias do passado, né? Os nossos comportamentos hoje são frutos de nossas memórias do passado. E se você pegar dois diamantes, duas pedras brutas, como que elas se transformam em joias? Através do atrito, através da ação mecânica. Então, você não deixar claro para o seu parceiro quais são as suas expectativas, o que te incomoda, talvez você não consiga ter uma vida de casamento muito satisfatória. E não é questão de jogar para cima do outro a responsabilidade, que a responsabilidade de ser feliz é sua, não é do outro. Mas você tem um direito, e aí você é especialista em relacionamento, mas eu entendo que você tem um direito de falar para o outro, olha, isso me incomoda. Mas ao ponto de você deixar claro para ele que apenas te incomoda. Porque quando você deixa isso claro, aquele peso das suas costas já sai, porque você falou, você se expressou. Agora, tu não pode querer mudar o outro, porque se está te incomodando, a responsabilidade é sua, não é do outro. Mas você pode se expressar para o outro, você pode falar, você pode conversar e entender o porquê que o outro faz o que faz. Ninguém, em sã consciência, gosta de prejudicar o outro. Né? A gente tem essa tendência de acreditar que as pessoas fazem tudo para nos magoar, elas querem nos prejudicar, elas querem fazer coisas ruins comigo, e não é assim que funciona. Por trás de toda a ação existe a palavra, né, que você falou, um porquê. Existe um motivo dela fazer daquela forma. Então, ao invés de querer mudar, tenha curiosidade de descobrir o porquê o seu parceiro age daquela situação. Por que ele se transforma, talvez, numa pessoa que você não goste? Mas você só vai descobrir isso com a curiosidade. Porque se você pegar, é que a Renata está longe, mas se ela estivesse perto de mim, eu fizesse assim para ela, assim, ó, e ela esticasse o braço também, a gente faz isso no nosso relacionamento, isso cria tensão. Então, se você vai conversar com a outra pessoa e você já vai na tensão, a outra pessoa vai se armar. A outra pessoa vai se armar. E nós temos um instinto de sobrevivência que já é algo genético nosso. Nós estamos o tempo inteiro tentando nos proteger, tentando sobreviver, e se for preciso atacar mesmo aquele que está ao nosso lado, nós fazemos isso de forma inconsciente. Sim. Faz sentido, Renata? É isso que eu falei, Renata?
Total, sim. Porque você é especialista em relacionamento. Eu estou falando pelo que eu vejo na hipnoterapia e pelos meus estudos, né? Mas É, é o que eu percebo no dia a dia. faz total sentido, né? Conhecer um pouco mais também de como funciona, né, essa parte comportamental do seu companheiro faz muita diferença, mas assim, é muita diferença quando eu falo para vocês, tá? Então, o meu perfil é muito dominante, então eu sou muito mandona, né? E o meu noivo, ele não gosta muito disso. Então, eu sempre falo para ele, olha, tenha paciência, eu tô tentando diminuir esse meu ímpeto em mandar, mas eu quero que você entenda que eu não mando por querer mandar. Isso para mim é normal, isso é automático. Eu falo, pega o chinelo ali do chão, eu não tô mandando você pegar, no sentido de mandar você pegar achando que eu tô te dando uma ordem. Mas para mim é tipo muito natural, viu? O chinelo no chão, o chinelo tem que ser guardado. Por favor, guarde o chinelo. Só que não é assim que eu falo. Eu falo, você pode pegar o chinelo, você pega o chinelo e guarda, por favor? E ele fica puto. Só que esse autoconhecimento, hoje ele entende que, meu, beleza, ela não tá me mandando, por mais que ele não goste, né? E eu, em muitos momentos, falo, não, deixa eu tentar ser um pouco mais carinhosa nesse momento, porque senão ele já vai ter o sentimento de que eu tô dando uma ordem para ele, né? E em alguns outros pontos, ele é totalmente detalhista, ele é totalmente conforme, então ele gosta de dados, de números, de porquês. E eu não, se eu quero aquilo ali, eu quero aquilo ali, ponto final, não preciso de muita explicação, né? Então eu sei que quando eu quero convencer ele de algo, eu quero mostrar para ele que aquilo ali é um bom caminho, né? Uma casa que a gente vai para uma praia, por exemplo, eu tenho que mostrar dados comparativos de valores, né? Por que aquela casa é melhor do que a da outra que tinha opção? Qual que é o mais custo-benefício? Porque ele olha muito para isso. Eu não vou olhar para nada disso, né? Então, para ele me satisfazer, ele não precisa olhar isso. Mas quando eu quero agradá-lo, eu sei que eu tenho que colocar esses pontos, né, em prática. E aí fica muito mais tranquila a comunicação do casal, né? Porque um passa a entender os limites, né, e o processo interno de cada um. E aí onde consegue ter esse equilíbrio dentro de casa, diminuir esses atritos, né? Porque senão, para de mandar em mim, você só manda em mim. Eu não tô mandando, você que é mole, que não aceita que eu falo nem grosso. Pronto, acabou a noite, acabou o dia, por uma coisa muito pequena, né? Aqui em casa a última palavra é minha. Desculpa, Renata, mas aqui sou eu que mando. Tô indo lavar a louça, amor. Já fui. Tá vendo? É assim. Mas é jeito, porque quer mandar, né? Não é a intenção, é algo dentro da gente que ou você aprende a lidar com isso, e aí, claro, você vai melhorando, né? Eu sou 220 por hora, então uma das minhas maiores dificuldades dentro do meu perfil é trabalhar com gente que tem um ritmo muito calmo, gente devagar, gente mais calma, no ritmo mais lento, é pavoroso para mim. Só que hoje eu faço todo um trabalho de conscientizar e, meu, Renata, calma, é o jeito dela, o seu jeito é outro, né? Então você traz para consciência, você sai tanto do irracional. Porque esse Perfeito. lá no começo, né? A gente acha que a gente é racional, né? A gente é racional em muitos poucos momentos, assim. Na maior parte do tempo, nosso irracional ele tá comandando junto ali, né? Ele tá processando e a gente não tá vendo ele processar na real. Então, esse processo de autoconhecimento, de entender, né, da hipnose, da terapia é muito importante. Legal, legal. Que incrível, o tempo tá correndo aqui, né? Quando o papo é bom, passa que a gente nem vê, né, Renata? Perfeito. E Falam bastante. quais seriam os passos? O que que você, eu sei que você tem uma metodologia, o que que você ensina assim que os primeiros passos que uma pessoa pode dar para primeiro compreender qual hábito é nocivo para ela? Porque muitas vezes nós temos resultados ruins, mas a gente não entende de onde ele vem. E tentar mudar algo sem antes ter conhecimento é como você estar com uma Ferrari na mão ou um Porsche caminhando numa BR lisa, limpa, mas está com os faróis apagados. Como que a pessoa hoje ela pode entender que aquele resultado ruim que ela está tendo é fruto de um hábito que é responsabilidade dela? Como tomar a lucidez disso, Renato? Primeiro, fazendo um processo de identificação de rotina. Qual que é a rotina do seu dia a dia? Quais são as coisas que estão inseridas no seu dia a dia? Então, você é uma pessoa que dorme 10 horas por dia. Será que esse hábito não é nocivo? Você precisa dormir 10 horas por dia, né? Isso não pode estar te trazendo preguiça, falta de produtividade.
né? Então, e questionando, cara, questionar, perguntar é a arma mais poderosa que nós temos para o autoconhecimento. Pergunta. Não foca na resposta, foca na pergunta. Então, o que eu faço hoje no meu dia a dia, né? Então, vou listar. Ai, de repente, eu gosto muito de passar durante as mentorias até o que a gente chama de uma agenda funcional, né? É você anotar. O que você faz todos os dias, né? Hora. Coloca hora e data de tudo que você fez durante a semana, que daí você vai poder olhar para aquilo e fazer um checklist. O que eu fiz durante toda essa semana, que repetidas vezes, né? Que é um hábito e que talvez não seja tão bom para mim. Então vamos lá. Ah, eu tô comendo doce todo dia. É bom comer doce todo dia? Isso pode não estar gerando uma falta de energia, né? Uma apatia, uma preguiça, né? E se questionando, o que eu posso fazer de diferente, né? Gosto muito de usar como exemplo pegar pessoas de sucesso, né? Pessoas que têm o resultado que você quer ter. Então, se você quer ser um terapeuta, que nem o Ney, um terapeuta fudido na área dele, né? Quais são os Ó, hábitos que o Ney aí tem? sim. Vou te Quais são convidar os mais hábitos? vezes para vir para cá, para essa live, hein? Quais hábitos que você tem, Ney? Quais hábitos de vida que você tem? Você tem que ter exemplos, você tem que ter mentor, né? É para isso que servem as pessoas que estão à frente da gente no conhecimento em certas áreas. Então, pegue essas pessoas de exemplo. O que essa pessoa faz? Né? O que ela normalmente posta ali? Ela se alimenta, ela pratica esporte, né? Manda uma mensagem, olha, quais são os hábitos que você cultiva que ajudam na sua produtividade? Perguntar é a coisa mais importante que a gente tem, né? Então, mapear toda a sua semana, toda a sua rotina e depois ter espelhos para te ajudarem, né? Para você realmente se sentir motivado, olhar para aquela pessoa e falar: meu, eu quero o resultado que ela também tem, eu quero essa vida próspera que ela também tem. Então, quais são os hábitos que ela cultiva? Que eu vou começar a cultivar também ou inserir alguns na minha vida, né? Para poder também ter esses resultados. Muita vontade de comer. Tô tomando bupropiona e fluoxetina 2 meses e a cada dia piora. Quer falar? Quer que eu já tento dar uma resposta aqui? Ó, eu vou falar dentro do meu cenário, Isso. tá? Perfeito. Eu vou printar aqui, João, e vou fazer que nem eu fiz ontem, tá? Por quê? Para a gente entrar nesse assunto, ele vai fugir um pouco do que nós estamos falando. Porque aqui nós estamos falando só de hábito. Aqui nós temos uma questão emocional, Sim. tá? E aqui nós temos a questão emocional, temos a questão do próprio medicamento. Da mesma forma que existe o placebo que você toma, existe aquele medicamento que ele vai fazer com que a tua fome ela aumente, tá? Então, o que fazer? Identificar se você está com fome ou não. Se você já fez uma refeição, se não deu tempo ainda de você sentir fome, se a tua refeição foi uma refeição legal, é fome emocional. E aí, vai fazer uma caminhada, mas ficar parado não vai resolver. Ficar olhando para a geladeira não vai resolver. O que você precisa agora é fazer com que o teu corpo tenha algum outro estímulo, mas que ele se movimente para que você possa ter pensamentos diferentes, não mais ficar pensando na comida. Você ficar brigando com o pensamento da comida agora, de você querer comer, vai aumentar a tua ansiedade e vai fazer com que você coma mais. Não Perfeito. adianta tu brigar com o pensamento da comida agora. Né? Posso Não dar sei uma se faz dica sentido. rápida para ela? Pode, manda lá. Continua o que você está fazendo. Se você acha tão importante você tomar nesse momento esse medicamento, se a sua ansiedade é tão grande nesse ponto, tome, mas crie os hábitos bons juntos. Porque a hora que você tirar esse medicamento, pelo menos você criou uma rotina de excelência em relação a isso. Então, beleza, você está tomando medicamento, né? Faz caminhada, continue, faz caminhada, vai aumentando a intensidade e tente controlar pelo menos algumas substituições. Está com fome? Pensa mais inteligente, né? Desculpa falar nessa palavra, mas assim, faça substituições inteligentes. Você tá com fome, em vez de comer uma coisa gorda, come uma fruta, bebe uma água, pega e vai dar uma volta no quarteirão para passar esse sintoma de ansiedade, né? Ajude o seu cérebro a não cometer erros. Então, não tenha porcaria em casa, né? Quando eu tava numa situação de compulsão, eu não tinha. Eu não tinha, porque a hora que vinha o momento da compulsão, não tinha pra onde correr. Eu tinha que comer, no mínimo, alguma coisa saudável ou alguma coisa que, tipo, ai, vale a pena comer isso para matar uma vontade da minha ansiedade? Ah, não, não vale. Agora, se tivesse um chocolate ou um hambúrguer, eu teria comido. Então, faça essas coisinhas do seu dia a dia ali
e vai trabalhando essa mentalidade, essa ansiedade. Por que que você está tão ansiosa, né? Isso tudo é causas emocionais aí que tem que ser trabalhadas, né? Se tá uma frustração pessoal, se algum trauma, né? Ou se algum hábito que vem lá dos seus pais de descontar na comida algum sentimento, algum vício emocional. Então tem que ser trabalhado mais a fundo, não é simplesmente tenho vontade de comer, vou tomar 2 remédios e vai passar, tá? Não vai acontecer dessa forma. E, Joelma, talvez não ficou tão palpável aqui para você, eu peço até desculpa por isso, mas entra lá no meu YouTube, vai ter um vídeo que se chama IEEFT, EFT, Técnica de Controle Emocional. E esse vídeo é um passo a passo que eu dou para você poder quebrar esse pensamento que você está agora e fazendo com que você se conecte aqui agora e você vai perceber que vai diminuir essa sensação de ansiedade sua, tá? É o que eu consigo fazer agora para te ajudar. Então entra lá no meu YouTube e faz essa técnica lá, que está bem explicadinha, eu faço junto com você lá, que você vai ver que vai diminuir essa sensação, tá bom? E qualquer coisa, manda aqui no chatzinho para mim, que terminando, se você não achar, eu mesmo mando o link para você, tá bom? E aí, falta aqui 2, 3 minutinhos. O que você gostaria de estar fechando com o pessoal aí, para que eles possam ter resultados melhores no dia a dia deles? Nossa, eu falei tanta coisa aqui já que eu fui empolgando. Então vamos lá. Eu sou assim, né? Falo muito. Gente, 2021 chegou. Esquece o que era expectativa. Vamos trabalhar com o que a gente tem de realidade, né? Eu gosto muito dos pequenos passos, né? Do começar. Eu postei essa semana que eu corria 21 quilômetros. Hoje eu não tô correndo nem 10. Né? Não tô correndo malemar 5. Por quê? Porque eu deixei esse hábito se perder, né? E aí agora eu tenho que retomá-lo. E se eu quiser retomar correndo 21, eu vou me rebentar. Então, novamente, eu comecei engatinhando, para mim andar, para daí eu dar uma corridinha e aí eu chegar lá. Mas eu vou chegar, porque eu tô dando um passo de cada vez. Então, tome a decisão, né? Não fica olhando Tem uma frase que eu ouvi muito do Caio Carneiro, que ele diz, né? Pare de comparar os seus bastidores com o palco dos outros. Então, pare de ficar fazendo comparações com a vida dos outros. Tente ser melhor hoje do que você foi ontem. E não em relação ao outro, né? O outro corre 20, então, eu vou correr 100 metros. Vai. Ontem você não corria nenhum. Se hoje você correr 100, já é uma vitória, né? Já é um passo. Então, deem os primeiros passos rumo a rotinas de excelência, né? Cultivar uma mente mais próspera, cultivar realmente uma saúde, um cuidado com o seu corpo, com o seu trabalho, né? É esse passo, é esse cuidado, é esse dia a dia que vai levar ao resultado final. Não é um passo grandioso, não é um milagre, né? Não é a pessoa que traz na internet o método secreto do emagrecimento, o método infalível de ganhar dinheiro. Isso não existe, tá? Existe uma construção. Então, decida construir uma nova pessoa, um novo resultado a partir de pequenas mudanças. Exatamente o que eu escrevi ali. Pequenas mudanças geram grandes resultados e podem acreditar nisso e podem contar comigo que vocês precisarem. Estou disponível aí para todos os seus seguidores também que quiserem alguma dica a mais, que precisarem de um apoio. Né? Eu estou totalmente à disposição. Ângela, obrigado pelo elogio também. E aí, pessoal, amanhã, aproveitando aqui em embalo, nós vamos receber aqui a doutora Adriele. Nós vamos falar sobre psicopata. Quem será que conhece alguém que já teve relacionamento abusivo e não conseguiu ou não sabe como sair desse relacionamento? Amanhã eu vou trazer uma especialista que trabalha com esse assunto. Então, todos os dias até sábado, live às 20 horas. E detalhe, dia 15 começa o nosso desafio Quem está no Controle. Então, se você ainda não se inscreveu, corre lá no link da minha bio e se inscreva, que semana que vem vai estar incrível. Espero que vocês tenham gostado da minha convidada. Eu amei esse bate-papo com ela. Sigam ela lá, que ela é extraordinária. Tem uma metodologia excepcional que vai ajudar muito, muito, muito vocês no dia a dia também. E, por favor, não esqueça, se inscreva lá no link da bio. Semana que vem começa o nosso desafio. Renata, gratidão enorme, 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 enorme. Que a gente possa aí fazer outras vezes, bater outros papos.
pela sua disponibilidade também, né? Eu sei que você é uma mulher extremamente corrida e estar aqui, eu sei que acaba limitando um pouco o teu tempo e também, mas gratidão pelo carinho, tá? Pela essa oportunidade de poder aprender um pouco mais com você aí, tá bom? Um beijo para você e um beijo para toda a família, tá? Obrigado pelo convite, obrigada a todos. E estarei lá, né? Segunda-feira vou estar participando desse desafio e quero amanhã assistir a live, porque eu gostei muito dessa ideia, desse assunto super importante, que ela com certeza vai trazer muito crescimento para a gente amanhã e também, né? É uma realidade isso. E muito maior do que a gente vê, né? Então, estarei junto na live, estarei junto na sua semana que vem. Muito obrigado pelo convite e gratidão pelo seu trabalho. Até mais! Tchau, gente!